paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala Denão para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Muito bem, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos à aula 2 da EBD na classe de adolescentes. Prazer estar com os irmãos em mais esta oportunidade. Nossa palavra de gratidão a todos vocês. Não se inscreveu ainda, está chegando agora, conhecendo nosso canal? Inscreva-se no canal. Uma coisa interessante para todo mundo, sino de notificações. Deixe o sino de notificações ativado, porque toda vez que eu postar a aula e os outros materiais deste canal, você será informado direto no seu celular. 90% assiste no celular, então é muito importante. Deixe o sino de notificações ativado para você receber aí as nossas atualizações. Aula 2, na classe de adolescentes. Jesus Cristo, o fundador da igreja. O texto bíblico está em Mateus 16, versículos 16 ao 18, e o texto em destaque está em Atos 4 e 11. Jesus é aquele de quem as sagradas escrituras dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Essa lição, ela tem 3 objetivos, como todas as lições da EBD. O primeiro objetivo é mostrar que Jesus é o fundador da igreja, não é? Há linhas de pensamento que vão dizer que é Pedro. Pedro faz parte, mas o fundador e o próprio fundamento da igreja é Jesus. Relatar o ministério de Jesus, não tem como falar da história da igreja sem falar do ministério de Jesus, e demonstrar a simplicidade da igreja fundada por Jesus. Você já sabe que no final tem aquele mural de fotos, com fotos que vocês mandam pra gente de todos os lugares, fotos de classes, fotos da EBD. Tem também a dinâmica no final aí da nossa aula, tá certo? E aqui na descrição do vídeo, todas as redes sociais e também o material em PDF que a gente escreve e coloca aí à disposição para os irmãos levar para a sala de aula, mandar para outros professores, mandar para alunos também, porque esse material cria maior interatividade na sala de aula. Vamos então aqui ao começo deste comentário. Se quisermos conhecer o ministério de Jesus, devemos ler os evangelhos. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando os lemos, sempre nos perguntamos se todos os evangelhos falam sobre a vida de Jesus, porque são tão diferentes uns dos outros. A principal preocupação dos autores não era simplesmente escrever sobre a vida de Jesus, mas sobre a mensagem de salvação trazida por ele. As diferenças encontradas nos relatos dos evangelhos demonstram sua autenticidade e revelam aspectos diferentes da mesma história, contada por pessoas com perspectivas diferentes, sem a intenção de maquiar a história, mas apresentar os detalhes como aconteceram. Então, há algumas diferenças que há. Você vai perceber que cada evangelho é escrito pensando
num público específico, tinha isso também. Então, eles pensaram e eles escreveram, sem a intenção de maquiar, sem a intenção simplesmente de ficar repetindo o que o outro estava falando, tá certo? E isso, quando você estuda um pouco de história da igreja, da própria história em si, você vai ver que isso traz ainda mais a autenticidade ao texto. Conhecer os evangelhos é conhecer a história da igreja. E quando falamos de história da igreja, estamos falando da Igreja de Cristo, a Universal Assembleia dos Santos, e não meramente uma instituição, tá? Então, nós estamos aqui estudando Jesus Cristo, o fundador da igreja, o fundador da igreja, tá certo? Não é o fundador da minha denominação, é o fundador da igreja, porque afinal de contas, foi isso que Jesus veio fazer. Alguns dizem que não, Jesus não veio fundar a igreja nenhuma, não veio fundar uma instituição, né, uma denominação, mas ele veio fundar a sua igreja, tá? A igreja de Jesus Cristo é organizada e constituída por pessoas de todos os povos, em todos os lugares, que professam e que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. Muito bem, para a gente entender sobre isso, nós temos que entrar aqui para estudar o ministério de Jesus. Acompanhe aí na sua lição o ministério de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, sendo Augusto o imperador de Roma. Naquela época, quem dominava o mundo eram os romanos. Jesus nasce, e quando você estuda a história da igreja, eu vou deixar aqui no link desse vídeo 2 links aqui na descrição. 3 links, na verdade, por quê? Porque tem um documentário chamado Espelho dos Mártires, e tem o vídeo 1 e o vídeo 2, então vou deixar esses 2 links, e um outro link que eu vou deixar também, é uma playlist sobre a história da igreja. É um pastor batista que ele traça toda a história da igreja, desde os tempos de Jesus, passando por todos os impérios, passando pela reforma até os dias de hoje. É um material muito rico, não dá pra gente assistir num dia só, mas a primeira vez que eu assisti, o que eu fiz? Todo dia eu assistia um vídeo desse, 30 minutos, 40 minutos, e que enriquece muito o nosso conhecimento sobre história da igreja. Então, pouco se sabe sobre a sua infância, pois a Bíblia nos relata poucos acontecimentos: sua apresentação no templo em Jerusalém, a adoração que recebeu dos visitantes do Oriente, a fuga para o Egito, e com 12 anos conversando com os mestres da lei no templo de Jerusalém. É provável que tenha recebido educação. Então, a maneira como o texto está, nós entendemos que Jesus, ele passou por todo o ritual judaico que se deveria passar, não é? Aos 13 anos, geralmente, o menino era levado pelo pai à sinagoga para ler ou para falar trechos da Torá de cor, de memória, não é? Só que aos 12 anos, Jesus já é encontrado, não na sinagoga, mas no templo, não apenas citando trechos da lei, mas discutindo com doutores da lei. Tá? Nós vamos ver também por que Jesus ele iniciou o seu ministério só aos 30 anos. Então é muito interessante estudar a história, porque nós precisamos entender que o Espírito Santo ele age em conjunto com o homem. Então todos os detalhes eles têm um porquê. Eles têm uma motivação, tá certo? O trabalhar de Deus é interagir com o homem dentro da própria cultura. E isso é muito interessante quando a gente olha para o ministério de Jesus. Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos. Por que só aos 30 anos? Porque com essa idade já era considerado maduro. Jesus só começou a pregar depois de muitos anos de preparação. Não é que Jesus ficou do seu nascimento até os 30 anos sem fazer nada, não, se preparando. Um jovem inexperiente não teria tanto impacto em tão pouco tempo de ministério. Então veja, Jesus começa aos 30, sua morte se dá por volta dos seus 33 anos e meio. Ou seja, um ministério
pelo menos publicamente falando, de 3 anos e meio, que teve um impacto global. Fruto do quê? Da maturidade de Jesus. A gente pode até entender isso. Jesus tinha 30 anos. Lucas 3,23 diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. A Bíblia não nos diz a sua idade exata. Entre os judeus, olha a questão histórica, aos 30 anos um homem era considerado maduro e podia ser mestre, professor e ter discípulos, alunos. Se Jesus começa antes, as próprias pessoas não iriam dar ouvidos a ele, porque dentro da cultura é a partir dos 30 anos que uma pessoa já está maduro o suficiente para exercer algum tipo de liderança religiosa. Com 30 anos, Jesus já estaria pronto para liderar com a grande responsabilidade do seu ministério. Ele já conseguia aguentar com a pressão de sua missão. A forma inteligente como resolvia problemas e suas respostas sábias a perguntas problemáticas foram, em parte, fruto da sua idade madura. E o que Jesus fez antes do seu ministério? Antes dos seus 30 anos, provavelmente Jesus trabalhou como carpinteiro em Nazaré, Marcos 6,3, porque até os 6 anos o garoto ficava com a mãe, dos 6 aos 13 ele ia ficar com o pai, onde ele ia aprender a Torá e aonde ele aprendeu os ensinamentos religiosos, as tradições religiosas e também a profissão de seu pai. Tá certo? Sendo o filho mais velho, provavelmente ajudou a sustentar a sua família. Durante esses anos todos, Jesus teve também tempo para estudar as Escrituras a fundo e orar. Nós estamos falando aqui do Jesus homem. Seu ministério era muito importante, por isso ele precisava estar espiritualmente bem preparado para cumprir a vontade de Deus. O que podemos aprender com a idade madura de Jesus? Deus não escolhe só os mais novos para o ministério. E até quando ele escolhe os mais novos, esses mais novos precisam dar tempo ao tempo. Precisam ter equilíbrio. E nada nos ensina mais o equilíbrio do que o tempo. Preparação e estudo é muito importante para ter um ministério com impacto. Então, Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, que impactou o mundo de então, o próprio império que dominava o mundo e impacta o mundo até hoje. Você tem ideia do que querendo ou não, gostando ou não, crendo ou não? Por exemplo, o calendário mundial ele é determinado entre antes e depois de Cristo. Que homem é esse? Que ministério é este capaz de pontuar a história da humanidade? E uma outra coisa que nós aprendemos é que Deus tem seu tempo, precisamos ter paciência. Então, Jesus sabia, desde que nasceu, qual era o propósito da sua existência como homem na terra. Mas ele cumpriu todos os períodos, certo? Ele teve paciência para agir no momento certo, na hora certa. A igreja que Jesus fundou. As instruções de Jesus aos seus discípulos deixam clara a necessidade de que eles deveriam se organizar para pregar o evangelho ao mundo, ensinando tudo aquilo que aprendeu de seu mestre. Tem gente que diz, não, Jesus não veio fundar igreja nenhuma. Esse termo igreja, ele está tão associado a templo e a denominação, que as pessoas hoje em dia elas estão olhando muitas vezes, dizendo, não, isso aí é coisa de homem. Instituição, denominação é coisa de homem. Não é bem assim quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para o princípio. Jesus não deu nenhuma instrução de como essa organização deveria ser feita. Não indicou quem exerceria a função de autoridade sobre os membros deste grupo, não afirmou nenhum credo, não formalizou nenhum código de regras ou a melhor maneira do culto a ser feito. Todas estas coisas foram planejadas com a orientação do Espírito Santo pela própria igreja através dos séculos. Então, Jesus veio, estabeleceu o seu reino, mostrou como deveria ser a pregação do evangelho, dando à sua igreja 2 missões muito específicas:
pregar o evangelho e discipular pessoas, né? Tornar cada novo convertido um novo ganhador de almas, tá certo? Mas nós vamos entender logo na igreja primitiva a organização das coisas, a organização das funções na igreja. E o próprio tempo de ministério de Jesus era organizado. Jesus tinha tesoureiros. Jesus, enquanto estava aqui com os seus discípulos o seguindo, o que ele estava fazendo senão treinando aqueles 12 homens para que eles continuassem a sua missão. Então, quem fundou a igreja? A igreja foi fundada por Jesus e os apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da igreja, com os seus ensinamentos sobre a vida cristã e treinando os apóstolos para serem líderes. Jesus os estava treinando. Jesus é um mestre extraordinário. Ele sabia que não ficaria aqui sempre, fisicamente conosco, então ele foi treinando aqueles homens. Os apóstolos divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à igreja. Jesus é o verdadeiro fundador e líder da igreja em todo o mundo. A igreja não é um edifício. A igreja é um conjunto de pessoas, todos os que, salvos por Jesus, de todos os tempos e lugares. Vamos ver aqui, Hebreus 10 e 25. Hebreus 10, versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em nome de Jesus, ali é a igreja. Eu falei, inclusive, esse final de semana, numa das ministrações, igreja não sou eu, igreja somos nós. Eu não sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, biblicamente falando, não habita em mim, específica e individualmente. Ele habita em nós. Ele habita na igreja. Jesus não morreu por ele morreu pela igreja. E Jesus não vem buscar ele vem buscar a igreja. Certo? Então, veja, a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular da igreja. A pedra angular era a primeira pedra de um edifício, à volta do qual toda a construção era feita. A igreja só começou depois que Jesus voltou para o céu, mas ele lançou os alicerces e esteve presente na fundação através do Espírito Santo. Quando a igreja foi fundada? A igreja foi oficialmente fundada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Nesse dia, a igreja começou a exercer suas funções. Pregar o evangelho. Naquele dia, mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo. Discipular, ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando, tudo em união. Os 12 apóstolos foram os primeiros líderes da igreja porque tinham sido treinados por Jesus para isso. A igreja não tinha nenhum edifício próprio, por isso as pessoas se reuniam em casa ou em lugares públicos em Jerusalém, Atos 2, 46 e 47. Foram também os apóstolos que deram a primeira estrutura formal à primeira igreja em Jerusalém. Como a igreja de repente ficou com muitas pessoas, os apóstolos não conseguiam fazer tudo sozinhos, não é? Houve lá uma reclamação que as viúvas estavam sendo esquecidas, então aí vai se instituir os diáconos para cuidar das necessidades da igreja, enquanto os apóstolos ficaram preocupados especificamente com a palavra e com a oração, com o ensino. E quando surgiam grandes debates, eles se reuniam num concílio, né? Principalmente logo depois que Paulo se converte e começa a pregar aos gentios. Aí teve um probleminha entre ele e Pedro, eles se reúnem em Jerusalém para resolver isso, tá certo? Então, tinha uma liderança sólida e organizada na igreja. E o fato de alguns líderes de denominações hoje não terem compromisso com a palavra, com o reino, não invalida isso.
certo? Não invalida isso. A partir de Jerusalém, os apóstolos guiaram a fundação de muitas igrejas locais. Então, tinha sim uma igreja firme, forte, fazendo coletas para os pobres de Jerusalém, era muito organizado. E Pedro e Paulo? Pedro foi um dos fundadores da igreja, mas não foi o fundador, certo? Então ele esteve com Jesus, ele foi o primeiro porta-voz ali da igreja naquele primeiro momento, mas Pedro não é o fundador da igreja, tanto que ele tinha que explicar as ações dele perante a igreja e as questões importantes eram resolvidas em conjunto pelos apóstolos. Vamos ver aqui, Atos, capítulo 15 e versículo 2. Então Pedro foi um dos fundadores, mas o fundador é Jesus. Atos 15, 2. Por este motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência entre eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Uma verdadeira reunião de obreiro. Eu queria estar nessa reunião de obreiro entre os apóstolos. Imagina, algumas pessoas de fora da igreja pensaram que Paulo tinha fundado a igreja porque ele se tornou tão famoso. Então, Paulo, ele tem uma importância teológica muito primordial para a igreja, mas ele apenas fundou igrejas por onde ele passou. Por que apenas? Só para dizer, não que para desmerecer o trabalho dele, mas para dizer o seguinte, que o fundador da igreja é Jesus. Então, muitos dizem que Jesus não fundou igrejas. Realmente, Jesus não fundou instituições religiosas, mas a igreja sim. Ele disse para Pedro em Mateus 16, 18, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo vai além de instituições religiosas. Aliás, muitas instituições religiosas são tudo menos igreja. Então, qualquer instituição religiosa que não cumpra a sua missão de pregar o evangelho e de discipular pessoas de maneira genuína, firmada na palavra, pode ter placa de igreja, nome de igreja, organização de igreja, mas não é igreja. A igreja de Jesus Cristo tem a sua identidade enraizada na palavra. Embora Jesus não fundou instituição religiosa, sua igreja é composta por instituições legalmente constituídas de acordo com as leis de cada país. Então é uma questão de organização. A igreja que Jesus fundou é composta por pessoas de todos os lugares e línguas que professam seu nome e o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. A igreja que Jesus fundou não está limitada aos templos, mas se reúne neles para cultuar ao Senhor e para promover a comunhão entre os irmãos. A igreja que Jesus fundou não foi fundada com pedras e concretos, mas com seu sangue derramado no Calvário, que comprou-nos o acesso a Deus. Maravilha? Então essa é a nossa lição de hoje. A dinâmica para a nossa lição de hoje, como sempre, requer pouco material. A dinâmica ser igreja. Pegue uma bexiga para cada aluno, reúna eles para mostrar a importância da participação de cada um na igreja. Não é que ser igreja é se envolver, ser igreja é estar junto, é ajudar a organizar, é participar, é se envolver. Dê uma bexiga para cada um deles, solte ali um louvor e peça que eles mantenham as bexigas no ar. Conforme você for sinalizando por nome ou por toque, aquela pessoa que você disser o nome ou tocar nela, ela sai da brincadeira. Mas a bexiga que ela estava mantendo no ar terá que ser mantida pelas outras pessoas que vão ficar ainda nesta dinâmica, certo? Quanto menos pessoas, mais dificuldade eles terão para manter o mesmo número de bexigas no ar. Não pode deixar cair. Então começa com 10 pessoas, termina com 4 pessoas. Essas 4 pessoas tendo que manter as 10 bexigas no ar. Claro, bexigas vão cair, vão sair do controle, algumas vão furar. O que nós aprendemos com essa dinâmica? A importância de todos participando, sendo igreja, ajudando na organização, sendo parte da solução de problemas e não apenas do apontamento, da crítica e da murmuração. Tá certo, meus irmãos? Aula 2, classe de adolescentes. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos ao mural de fotos. Boa semana, Deus abençoe tua casa, teus alunos, teu ministério, teus sonhos, teus projetos. Fique na paz e até a próxima. Deus abençoe. Valeu.